Fala pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo de perguntas e respostas aqui, perguntas essas que você pode deixar aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. E nossa primeira dúvida de hoje é do Jonas. Qual o momento certo de contratar um arquiteto engenheiro? Pessoal, eu sempre digo que o melhor momento para se contratar um profissional para te auxiliar numa construção é antes mesmo de você comprar o seu terreno. Isso porque esse profissional ele vai te auxiliar na escolha do terreno. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, pelo fato de que não entende o que acontece a partir do momento que você compra um terreno plano, em declive, em aclive, ela acaba achando, por exemplo, que uma oferta de um terreno em declive seria melhor que um terreno plano, e nem sempre é assim. O que você tem que entender é que a partir do momento que você compra um terreno com desnível, você vai ter que fazer intervenções nesse terreno. Seja ele corte, quando a gente fala com um terreno em aclive, por exemplo, e depois a gente vai ter que fazer um muro de arrimo, ou quando a gente trabalha com terreno em declive, algo no sentido de muro de arrimo para aterrar e nivelá-lo ele aí com o nível da rua. Então, olha só, a gente já falou várias coisas aqui sem nem você começar o seu projeto arquitetônico. Portanto, se você está pensando em construir, já busque um profissional antes mesmo de você comprar o seu terreno. Nossa segunda pergunta de hoje é da Estela. A Estela perguntou: quais são as vantagens de se trabalhar com estrutura metálica, beleza? Eu posso dizer para vocês que estrutura metálica vai ter vantagem em relação a prazo, a gente vai conseguir reduzir muito o prazo da obra quando a gente trabalha com estrutura metálica, e depois a gente começa a partir também para a questão mesmo do dia a dia de obra. Pelo fato de que estrutura metálica ela é fabricada fora da obra e ela vai para o canteiro apenas para a montagem, a gente reduz a quantidade de resíduos gerados. Com isso, a gente não vai ter tanto descarte, vai economizar em caçamba, por exemplo, e também a gente vai conseguir manter um canteiro de obras mais organizado. Além disso, a gente vai ter a questão de custo também, que vai ser um custo bem definido. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você trabalha com estrutura metálica e normalmente contrata uma empresa especializada para fazer sua construção, aquele contrato definido não será alterado em relação a valores. Nossa próxima pergunta é da Franciele. Como manter a obra no prazo? Toda obra realmente atrasa? Não, Franciele, não é toda obra que realmente atrasa. Normalmente obras mal planejadas atrasam. Vou explicar para você normalmente como a gente faz por aqui. Nós temos então um cronograma de obras que ele é feito no momento que o cliente nos contrata, e esse cronograma de obras ele é atualizado mensalmente, tá? Esse cronograma vai ser nossa base para definições de contratações de mão de obra e também de compra de materiais. O que é importante dizer? Tanto contratação como compra de materiais, se caso não serem bem definidas, eles vão fazer com que sua obra pare. Não adianta nada você ter mão de obra dentro lá da sua construção do dia todo, mas não chegar material. Então, toda vez que a gente vira um mês, a gente analisa, normalmente quinzenalmente, nós fazemos uma programação de compra e uma programação de mão de obra, especificando o que a gente vai precisar para aquele período. Esse planejamento e esse controle é muito importante também pelo fato de que se na nossa atualização de cronograma mensal nós encontrarmos algum serviço que está atrasado, nós vamos fazer um plano de ação para que a gente possa voltar essa etapa para seu cronograma inicial. Isso seria a parte de planejamento. Agora, em relação a mais dois pontos que serão importantes no seu andamento de obra, fornecedores, você tem que ter uma boa carteira de fornecedores e que te atendam no prazo, e mão de obra. Eu sempre falo aqui que mão de obra ela vai determinar o sucesso ou não da sua obra. Então, busque referências, converse com profissionais, contrate uma boa mão de obra para que sua obra não saia do prazo. Nossa última pergunta de hoje é da Érica, e a Érica trouxe uma pergunta técnica ainda para a estrutura metálica aí. Jonathan, na estrutura metálica, solda ou parafuso? Para vocês entenderem essa pergunta, pessoal, quando a gente tem pilares e vigas, ligações ali da estrutura metálica, a gente pode fazer isso com parafuso, essas ligações, ou a gente pode fazer com solda. Vou explicar um pouquinho da diferença de cada uma. Quando a gente trabalha com uma estrutura metálica parafusada, a gente ganha tempo em execução de obra no canteiro, lá na obra mesmo. Na parte de fabricação, a gente vai ter um tempo um pouco maior, porque na estrutura parafusada nós vamos ter, por exemplo, vamos supor que nosso cubo mágico aqui ele é um pilar, tá? Nós vamos ter um pilar e nós vamos ter uma viga, por exemplo, que ela vai chegar e vai ser parafusada nesse pilar. Quando a gente chega com essa viga em cima do pilar, eu preciso ter um elemento entre o meu pilar e a viga para que a gente possa receber os parafusos. Então é um elemento a mais, diferente quando é soldado. Na solda nós teremos apenas então uma ligação entre pilar e viga e uma solda. Bem resumidamente seria isso. Então, portanto, quando a gente vai para a parte de
fabricação de elementos que serão soldados, a mão de obra ela é maior quando os elementos são parafusados. Em relação ao canteiro de obra, no canteiro de obra isso inverte. A mão de obra parafusada no canteiro ela é mais rápida. Pelo fato de que essas ligações vão estar praticamente todas prontas, eles vão subir essa estrutura e começar a colocar parafuso, parafusar e deixar essa estrutura então finalizada. Já trabalhando com solda, vai se subir a estrutura também e os soldadores vão ter que ficar lá soldando essas ligações. Então esse trabalho de solda de chapa de ligação e tudo mais que foi feito na fábrica será feito então no canteiro de obras. Normalmente, só para vocês terem um parâmetro, uma casa cerca de 220 metros quadrados aí, a gente vai ter um prazo de 15 a 20 dias no canteiro. Já uma estrutura igual, soldada, de 30 a 40 dias vai ser seu prazo aí de execução no canteiro. Pessoal, esse foi mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. Não deixe de colocar suas dúvidas nos comentários, tanto aqui como lá também no nosso Instagram. Inscreva-se no canal, deixe seu curtir, a gente se vê no próximo vídeo.